Olá, que bom que você está no nosso canal TV Vida de Consultor. Hoje eu quero apresentar para vocês uma dica muito especial. Quem vai falar dessa dica é o nosso diretor da Bicop lá do Ceará, o Aurísio Freitas. O Aurísio é um dos maiores consultores do Brasil, principalmente focado ali no Norte e Nordeste. Domina toda essa parte de comunicação política e marketing eleitoral. Veja a dica que ele vai dar sobre segmentação. Vamos lá? Atenção! Olá, amigos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre segmentação da comunicação, um tema que é pouco abordado, mas que é fundamental para o planejamento da comunicação. As orientações e as dicas que vocês vão receber servirão para aplicar em prefeituras, governos estaduais, gabinetes parlamentares, toda e qualquer organização que tenha interesse em falar com o cidadão, com a cidadã. Segmentar significa dividir o público geral de um determinado governo, de uma determinada prefeitura, em públicos específicos e preparar, dentro do planejamento da comunicação, mensagens específicas para cada um desses grupos. Portanto, antes de definir o conteúdo da mensagem que será passada nos diversos meios e veículos de comunicação, é importante definir com quem você deseja se comunicar. Essa noção, como eu falei anteriormente, não é muito abordada no planejamento de comunicação, mas ela é fundamental e nós vamos ver aqui alguns exemplos que vão ajudar vocês a montarem um planejamento considerando esta segmentação. Em primeiro lugar, muita atenção com a ideia de comunicação com o público em geral. Essa ideia de uma única mensagem para todos os públicos é algo que não se aplica mais na comunicação. Mesmo na utilização de veículos de massa como rádio e TV, é preciso inserir dentro do conjunto das mensagens, mensagens específicas para diversos segmentos que são importantes para aquela sua instituição. A primeira estratégia utilizada para a segmentação é considerar o fator geográfico, ou seja, dividir o ambiente geograficamente. Fazer com que você gere mensagens de acordo com o local de moradia de cada grupo específico com o qual você deseja se comunicar. Nós chamamos então segmentação geográfica. Alguns exemplos de segmentação geográfica. Grupos de moradores de determinada região de uma cidade. Grupos de habitantes de determinadas cidades de uma região do estado. E assim sucessivamente. Uma segunda estratégia de segmentação leva em consideração fatores demográficos. Que fatores demográficos são esses? Sexo, idade, escolaridade, renda. Pelo menos esses 4 fatores. E como exemplos dessa segmentação, considerando as variáveis demográficas, nós podemos citar grupos de pessoas com idade entre 16 e 24 anos, segmento jovem, por exemplo. Grupo de mulheres, grupo de pessoas que têm uma renda baixa renda, ou ainda grupo de pessoas com alta escolaridade. Todos são grupos que merecem uma comunicação e uma mensagem específica dentro da estratégia e do planejamento da comunicação. Uma terceira estratégia de segmentação leva em consideração o fator comportamental, ou seja, a divisão de grupos por afinidades, opiniões, atividades e interesses. Um exemplo de utilização dessa estratégia: definir grupos a partir de afinidades pelo esporte, por interesses culturais, grupos de profissionais, grupos religiosos e assim sucessivamente. Depois de realizar a segmentação geográfica, demográfica e comportamental, você terá uma lista de grupos de potenciais públicos que vão orientar o seu planejamento. Então você vai fazer uma conta matemática. Quais são os segmentos mais fortes? Quais são os segmentos de maior escopo, de maior tamanho?
e estes segmentos serão os seus públicos prioritários. Depois de avaliado o escopo de cada segmento, você terá uma segunda lista agora já resumindo, já selecionando os principais públicos. E aí nós vamos iniciar o planejamento considerando pelo menos 3 variáveis fundamentais. A primeira delas, a definição do conteúdo da mensagem para cada um desses públicos já definidos. Em segundo lugar, definição dos veículos, de onde será veiculada, de onde será repassada essa mensagem. E o terceiro momento, a auditagem, ou seja, o acompanhamento de como será feita esta passagem de conteúdo. Em primeiro lugar, o processo de segmentação, dividindo o seu público geral em vários públicos específicos. Para isso, considerar o fator demográfico, ou seja, o local onde as pessoas residem. Em segundo lugar, considerar as variáveis demográficas. E em terceiro lugar, considerar as variáveis comportamentais. Definidos esses grupos na primeira análise, fazer uma conta de quais são os grupos mais importantes, do ponto de vista do escopo, do tamanho daquele grupo. E aí você tem uma lista já com a seleção dos principais grupos. Definido isso, nós vamos para os três fatores fundamentais do planejamento. A definição da mensagem para cada grupo, depois a definição dos veículos que serão utilizados para repassar essa mensagem para cada um desses grupos e o terceiro momento, a auditagem desses veículos, de como essa mensagem foi repassada para os cidadãos, para as cidadãs. Então, isso deve estar por escrito, definido no seu planejamento de comunicação. Deixo o meu forte abraço a todos vocês e até a próxima dica. Viu que dica legal? Daqui para frente, nós vamos fazer uma série de dicas com membros e diretores da Bicop, exclusivamente para você que trabalha com comunicação política e marketing eleitoral. Não esqueça de participar dos nossos cursos. O curso online de comunicação política já está prontinho para você. Clique aqui embaixo e você vai ter o melhor curso de comunicação política e assessoria para políticos, assessoria de imprensa. Venha participar conosco. Seja um membro da Bicop e participe dos nossos cursos. Até a próxima dica. Um abraço. Tchau, tchau.